que é um curso de graduação? Qual a sua essência? Olhando o curso na sua essência, estamos mais preparados para preservar o que realmente importa quando tudo mais parece se mover diante de nós. E o curso é feito de um tripé: o mundo, o professor e os alunos. Os professores são responsáveis por mediar a relação entre o mundo e os alunos. Eles vão, ao longo do curso, apresentar o mundo aos alunos, ou seja, o conhecimento, as coisas, e também vão, ao longo do curso, apresentar os alunos ao mundo, quer dizer, introduzir nesse mundo o que os alunos têm de contribuição deles, seja individual, seja coletiva. E isso é o fundamental, né? Contar o que é o mundo e, dentro disso, como as pessoas veem o mundo. Como as pessoas veem o mundo, o que eu quero dizer é o conhecimento, né? O que nós sabemos sobre o mundo. Há inúmeras formas de se fazer isso, mas o importante é não reificar essas formas, lembrar sempre da essência. Por exemplo, o respeito ao professor é muito necessário, porque é difícil você conduzir um curso se não tem respeito. Mas o respeito ao professor não é o ensino em si, né? Ele é um meio pelo qual fica muito difícil você transmitir qualquer coisa se não existe essa confiança na figura do professor. Uma confiança, um respeito que é individual dos alunos, mas também social, também institucional. O livro é fundamental para o ensino, né? Não tem outro modo de transmitir toda a riqueza de conhecimento sobre o mundo sem essa forma, né? Sem o saber que está, mesmo hoje, com toda essa pluralidade dos meios de comunicação, mesmo hoje boa parte do conhecimento ainda está nos livros. Dito isso, o livro não é um ensino. Você tem outras ferramentas que não o livro. Para mediar, digamos assim, esse triângulo que eu falei, esse tripé. No Brasil, com a nossa cultura personalista, o autor do livro é endeusado. Novamente, é importante a gente conhecer os cientistas que nos precederam e respeitá-los e valorizá-los, mas eles não são deuses, eles não são o ensino. O ensino, repetindo, é a apresentação do mundo em sua complexidade às novas gerações. E a introdução dessas novas gerações é a teia de conhecimento humano. Eu falei em apresentação, apresentar uma palavra-chave aqui. Veja, quando nós apresentamos uma pessoa a outra, nós queremos que elas interajam. Não fazemos discursos longos sobre uma pessoa para que depois elas se retirem sem dizer uma palavra. Apresentar é dizer um pouco sobre as duas, ver elas interagindo, lembrar que talvez uma informação adicional sobre uma delas pode ser importante, ir aproximando ambas. Isso é apresentar. Buscar favorecer essa interação entre dois desconhecidos. No ensino, significa ir aproximando os alunos de algum aspecto desse mundo. As disciplinas podem ajudar nesse corte e podem também atrapalhar, pois o professor fica impedido de escolher bem o aspecto ou nem perceber que não está ensinando um aspecto do mundo, pois mecanicamente está dando uma certa disciplina de modo coerente. Mas a disciplina não é um aspecto do mundo que vale a pena ensinar, né? Ela não é necessariamente um aspecto do mundo que vale a pena ensinar. O professor precisa pensar o que ele quer ensinar. E aí a seleção sobre o que ensinar pode ser temporal, uma certa época, pode ser espacial, um certo lugar. Pode ser a disciplina pode ser um dos recortes possíveis. Sei lá, a geografia do Centro-Oeste. Mas também pode ser um certo aspecto temático que se repete temporal ou espacialmente, ou seja, que vai além de um certo tempo e um certo espaço. Mas o professor deve ter claro esse aspecto, como se estivesse mostrando um aposento de uma grande casa aos alunos, né? Que lugar que você está mostrando? Como é que esse lugar se relaciona com os demais? O curso pode ser meramente instrumental também, mas aí, com mais razão ainda, o professor deve ter claro para que serve o instrumento.
Lembrar que no frigir dos ovos o aluno deve ser apresentado a um aspecto do mundo real, mesmo que adiado pela necessidade de conhecer esse instrumento particular que se está ensinando, por exemplo, a estatística. Para escolher o tema, ele deve ter em mente sempre o tripé professor, mundo, aluno. Saber aonde ele se insere e saber como que o tema vai ajudar a criar esse triângulo. Sobre o professor. Em primeiro lugar, para ensinar algo sobre o mundo, o professor precisa conhecer o mundo. O professor erudito é uma bênção, mas a massificação do ensino superior e a superespecialização, além de questões culturais e institucionais específicas, tornaram essa figura rara em nossos campi. Se não for erudito, porque muitos de nós não somos, o professor deve ao menos ser um curioso, com um conhecimento crescente sobre o mundo. E, acima de tudo, um conhecedor de seu próprio saber. O professor que não valoriza o próprio saber vai tender a desvalorizar o saber dos seus alunos. Né? Pode ser o saber da cultura de massa, da cultura popular, o saber de sua cozinha étnica, de seus hobbies, o que for. O prazer de conhecer o mundo, o desafio de sempre estar no limiar entre o não saber e o saber, e esse limiar é o próprio aprendizado, isso deve necessariamente fazer parte do universo docente. Mesmo, como eu falei, que nós não sejamos sábios, eruditos, né? Que não tenhamos aquele conhecimento enciclopédico sobre as coisas, mas nós temos que ter uma relação com o saber de amor e angústia, digamos assim, permanente. De angústia por não saber e de amor por estar descobrindo as coisas. Isso precisa estar presente necessariamente. O professor que sabe meia dúzia de coisas e rejeita todo o resto é realmente um desastre, apesar de ser mais comum do que a gente imagina. Pois se ele não tem curiosidade sobre o outro, e nesse outro incluem-se os alunos, ele também não tem curiosidade sobre o mundo dos alunos. E se ele não tem isso, como é que ele vai apresentar os alunos ao mundo? Deixa eu colocar de novo. Quer dizer, se ele não faz esse movimento, se ele não tem curiosidade, não faz esse movimento em relação ao outro, não tem curiosidade sobre o mundo dos alunos, como é que ele vai puxar os alunos para o mundo do saber? Ou para o mundo real? É muito difícil. Ele vai tender a silenciar os alunos, ou então a enquadrar os alunos em um esquema limitado e preconcebido, e ele não vai ser um bom apresentador, um bom apresentador entre o mundo e os alunos, que é a essência do que é ser professor. Então, agora falei do professor, vou falar do mundo. Nesse vasto repertório, seja erudito ou popular, o professor deverá pensar um tema para o seu curso, através do qual os alunos possam entrar no mundo. Que tema será? De preferência um tema que ele, professor, tenha conhecimento, mas não completo. Um tema que para ele não se esgotou ainda. Um tema que ainda o instiga, que ainda o mobiliza. Ele deve conduzir os alunos, mas também ser conduzido pelo curso. Do mesmo modo que o sábio habita o limiar entre o saber e o não saber, o professor também deve habitar no curso esse limiar entre o ensinar e aprender, para que o curso seja vivo. Então, o tema deve estar alicerçado no saber, curiosidade do professor. Mas não só nisso. O mundo é relevante aqui. O tema deve ter relevância social clara, mesmo que abstrata, ou seja, mesmo que referenciada em outros saberes. Por que ele está dando o curso hoje? O professor deve saber responder isso, mesmo que seja, como eu falei, referenciada no próprio debate acadêmico, intelectual, científico, artístico. O lugar o quarto que ele está ensinando, o quarto que ele está mostrando para os alunos, ele deve saber qual que é o papel desse quarto na casa como um todo. Por exemplo, eu dei um curso sobre liberalismo em 2014, pois o debate público sobre o tema era intenso, mas pouco profundo. Quer dizer, eu estava dialogando com o que estava acontecendo no debate público e tentando extrair do conhecimento acadêmico algo que pudesse enriquecer esse debate público.
Eu dei um curso mais recentemente sobre o judaísmo, que era um curso que eu queria dar há muito tempo, mas que com a entrada de questões judaicas no debate público nacional, começaram a fazer sentido. Novamente, não é só eu, ou só a importância daquele fato. É como que aquilo se relaciona com uma gama de assuntos correntes maior. Antes disso, eu dei cursos sobre encontros culturais, que é um tema clássico das ciências sociais e que é sempre atual, né, em sociedades multiculturais e internacionalizadas como a nossa. Quer dizer, tem assuntos que são realmente, que têm importância ao longo do tempo, né, que você pode repetir um semestre após o outro, sem prejuízo da sua contemporaneidade. Mas tem outros temas que você precisa pensar como que o aluno vai entender aquele assunto como parte dessa introdução. A metáfora da introdução é a mesma. Se você apresentar duas pessoas e começar a falar sobre coisas que são muito íntimas ou que são muito obscuras, também não vai servir para a apresentação. Você tem que falar da pessoa A e da pessoa B coisas que têm a ver com o setting, com o contexto de onde elas estão sendo apresentadas. Então, se você está apresentando 2 alunos, você vai falar do que eles trabalham como alunos. Se você vai apresentar 2 amigos, você vai falar dos laços sociais daqueles amigos e assim por diante. Né? Num curso, a mesma coisa. Você está apresentando uma certa matéria para os alunos, por que aquela matéria? E também a terceira parte do tripé, os alunos, o curso deve estar alicerçado no que os alunos querem. Eu sempre busco me imaginar com 18 anos e monto o curso com essa expectativa. E não no que eu sei hoje que é necessário. Porque o que eu sei hoje, o que é necessário, depende de um caminho que eu fiz. Enquanto que os alunos são jovens hoje e não nos anos 80, e eles vão ter caminhos muito plurais, eles não vão todos virar professor de universidade. Então você tem que pensar no que eles querem e se você não tem como perguntar, você tem que imaginar o que um aluno de 18 anos hoje pensaria. Por exemplo, uma vez eu tinha que dar Sociologia da Cultura e eu dei um curso sobre arte. Porque eu achei que Sociologia da Cultura, num curso muito teórico, num curso como um todo, né, num bacharelado muito teórico, ia reforçar o caráter academicista dos nossos cursos de graduação e que através da arte, diretamente, a gente ia descobrir mais sobre a sociologia da arte do que se eu desse um monte de autores teóricos que falam sobre sociologia da arte. Então esse é o tripé. O que o professor sabe, o que o mundo pede e o que os alunos desejam. O desenrolar do curso. Como é que eu vou dar andamento num curso agora que eu tenho o tema e definido e eu sei que eu quero fazer essa apresentação? Eu acredito que a gente tem que dar textos que inspiram, exercícios escritos que trazem reflexão, aulas que favorecem o diálogo e, no meio de tudo isso, orientações, porque as dúvidas vão surgir. Tudo isso junto vai criando um diálogo circular entre os textos, a escrita e a aula, e de novo os textos, a escrita e a aula, e assim por diante. Isso vai construindo conhecimento, vai criando um emaranhado de conexões e possibilitando que os alunos insiram suas ideias e questões dentro dessa rede. Quer dizer, nessa espiral, que vai cada vez incorporando ideias, conceitos, referências, mas também experiências que vão sendo compartilhadas nas aulas, perguntas do professor, enfim. Nessa espiral, as coisas vão se juntando nessa espiral, né? E o curso vai sendo construído a partir desse diálogo entre textos, questões, propostas de trabalhos, discussões, etc, etc. Depoimentos, enfim. Então, como é que funciona para mim a narrativa do curso, quer dizer, o desenrolar do curso?
A primeira aula, na verdade, a segunda. A primeira aula é uma aula de apresentação do programa, essas coisas todas. Mas a primeira aula mesmo, que tem um tema, que tem um conteúdo, o que eu quero fazer, eu quero trazer os alunos para o universo do curso. E aí duas coisas são importantes, a forma e o conteúdo, como sempre. Quer dizer, é uma aula que tem que ter um impacto, né? Num curso sobre metodologia, por exemplo, eu abri com um filme do Tarkovsky, Stalker, onde a questão do desconhecido se apresenta. Né? Quer dizer, abre com filme, abre com uma coisa que tira os alunos de uma coisa burocrática e que realmente faz com que eles parem para pensar, peraí, o que a gente vai fazer nesse curso? Num outro curso, eu abri o filme com os Incompreendidos de Truffaut, também é chamado de 400 Golpes. É um curso que eu queria falar sobre trajetórias de vida. Então, Os Incompreendidos é um filme que fala da infância do Truffaut, como jovem um pouco problemático, digamos assim. E é um dos melhores filmes que eu já vi, mas também é um filme que falava sobre a questão da trajetória de vida, né? É um grande cineasta, já maduro, falando do jovem que ele foi, com milhões de desafios mas também possibilidades, né? Tanto que ele se torna depois esse grande cineasta. Então, essa aula de choque, digamos assim, ela tem a vantagem de introduzir o tema quando o assunto foi bem escolhido, quando o material foi bem escolhido, e também colocar os alunos num pé de igualdade com você um pouquinho, porque analisar um filme, analisar uma música, é algo que permite que eles se sintam confortáveis para dizer, eu acho que o filme falou isso, eu acho que o filme é sobre aquilo, interpretar o filme, quer dizer, valida a visão dos alunos, valida a interpretação dos alunos. Então, nesse sentido que o curso, essa aula tem uma importância na forma e no conteúdo. E aí, eu vou falar quer dizer, o fundamental que eu faço nos cursos bom, eu vou falar isso mais adiante. Então, essa é a primeira aula. Aí depois, que textos que você tem que indicar? O que você quer, já que você tem um tema, né? Que textos que você acha que vão comunicar esse tema e ao mesmo tempo despertar os alunos para reflexão, para imaginação? Primeiro, esquece o tem que. Você tem que dar isso, tem que dar aquilo. Eu acho que esse tem que nunca ajuda muito, nem como professor, nem como aluno. Eu acho que a ideia é indicar a leitura de textos que ajudem a construir esse diálogo com o mundo. Sejam textos mais informativos, dizer algum fato, ou mais especulativos. Por exemplo, se no curso você quer discutir formas de interpretação, indicar o Queijo e os Vermes do Carlo Ginzburg é uma ótima pedida, pois o texto é fascinante, não parece um texto acadêmico, parece uma história, um romance quase. É a história de um moleiro no século XVI e as peripécias dele diante da Inquisição. Além disso, a discussão ética sobre como tratar as informações que temos sobre esse personagem é uma coisa primorosa, é um dos textos mais fascinantes que eu já li nas ciências sociais.
É um texto onde a gente se identifica com o autor, com o moleiro, com o censor, com todo mundo. Enfim, é um texto que ajuda o aluno a entrar naquele universo e fazer, a partir dessa entrada, as conexões dele com o tempo atual, com o assunto que ele está tratando, enfim. Então, eu dei esse exemplo para dizer o que é um bom texto para indicar um curso. Não é um texto que, não, esse texto eu tenho que dar porque é um texto mais importante da área X. Não é isso, porque você quer ensinar, lembra sempre, você quer ensinar o mundo, você quer introduzir o aluno no mundo. E a área X é só um portal pelo qual você tem que passar para apresentar o mundo. Então, lembra, para apresentar o mundo, se você quer falar sobre problemas de interpretação, qual é o melhor texto para falar isso? Para os alunos. Sempre lembrando, é para os alunos, não é para o seu orientador. É para os alunos que têm 18, 20 e tantos anos. E o que fazer com esse texto? Os alunos, pela minha experiência, eles vêm preparados para fazer uma tal de resenha. Que pode ser mais bem feita ou menos bem feita, mas eu não acho que é isso que a gente tem que pedir. Um resumo, uma resenha do texto. Eu acho que a gente precisa dar exercícios que ajudem nesse diálogo com o mundo e com o texto. Então, coisas do tipo: quem ao seu redor ocupa o lugar do moleiro hoje? Tá? Isso ajuda a você pensar: quem é o moleiro hoje? Quem está lendo textos que ninguém mais está lendo? Quem está sofrendo censura por isso? Que prazeres tem essas leituras? Então, isso ajuda a dar vida ao texto, a trazer o texto para o mundo do aluno. Se o texto for muito denso academicamente, propor perguntas conceituais. Por exemplo, descreva um conceito proposto pelo autor e diga como ele pode ser empregado para entender a sociedade contemporânea. Também, não tanto no personagem, mas no conceito. O que esse conceito pode dizer para os dias de hoje? Né? Isso, novamente, ajuda a fazer um diálogo igualitário e respeitoso com o autor. Ou seja, sem endeusar, sem demonizar. Ajuda a trazer o texto para o mundo real. Imaginem-se conversando com o autor, eu peço para eles, muitas vezes. E às vezes eles vão rir do que eu proponho, né? Mas não tem problema se eles rirem. É isso mesmo, quer dizer, é sair um pouco das amarras academicistas que a gente tem e colocar a mão na massa, tá certo? Ao longo do curso, as respostas dos alunos vão coletivamente criando um tecido interpretativo para a turma, para o grupo. As respostas vão servindo como base, como trampolim para os trabalhos finais. Elas vão mostrando o caminho do curso, que vai se adensando, apontando para novos horizontes e se relacionando umas com as outras, essas perguntas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, quer dizer, o que eu estou pensando? Eu uso uma plataforma, o Moodle, para fazer onde as leituras dos alunos vão estar registradas publicamente. Ou seja, tem um texto indicado e os exercícios escritos que eu peço vão estar no Moodle, pode estar em outra plataforma, mas eu uso o Moodle, nos fóruns. Então, os alunos vão respondendo, cada um no seu tempo, vão podendo ler o que os outros colegas escreveram. E então, antes da aula, já vai ter havido, não de todo mundo, porque, sei lá, mais ou menos um terço da classe já vai ter lido. O ideal seria todo mundo, mas eu estou falando, não é todo mundo que faz os exercícios ou que lê os textos toda semana, por razões mil. Mas mais ou menos um terço da classe, pela minha experiência, vai ter lido os textos e feito os exercícios quando começa a aula. E eu já vou ter tido tempo de ler também. Então, a minha aula vai ser uma resposta ao que os alunos interpretaram dos textos. Por isso que eu falei da espiral, porque eu indico um texto, os alunos leem, interpretam, escrevem, eu leio, eu monto a aula, eu tenho um dia ainda para montar a aula com base no que eu li,
nos pontos fortes, nas partes em que a interpretação esbarrou em alguma questão. Pode ser uma questão muito simples de resolver, uma informação, então eu daria uma aula teórica de uns 30 minutos, esclarecendo, olha, precisamos lembrar do contexto X, etc. Ou então pode ser uma coisa mais complexa, onde tem alguma coisa impedindo eles de entender o texto em questão, e aí eu preciso ver o que dá. Mas então o curso fica sendo um diálogo, tá certo? E aí, a partir da aula, eu vou indicar o texto, talvez não para a semana seguinte que eu já indiquei, mas para as outras semanas eu vou falar, faltou isso, preciso reforçar tal coisa. Então, por isso que é uma espiral onde a gente vai construindo o curso. Então, a aula é o encontro, o aprofundamento dessas interpretações já compartilhadas, mas no plano agora mais físico, menos cerebral, que a sala de aula torna possível. Minhas aulas não tendem a ser expositivas, eu faço pequenas apresentações, digamos assim, mas a aula como um todo não é expositiva. Em torno da terceira aula do curso, eu proponho, em geral, uma aula no jardim, com exercícios teatrais de aquecimento e uma pequena encenação, que tem o propósito de ampliar as formas de compreensão do assunto do curso e também criar na classe uma sociabilidade mais fluida. Criar também uma sensação de um sentimento de pertencimento, também faço exercícios que aumentam a confiança, exercícios teatrais que aumentam a confiança, enfim, tirar um pouco o caráter rígido e academicista de um modo produtivo e que envolva todos os sentidos, né? Especialmente a presença, né, do teatro, a interação. A memória dessa aula mais física permanece nas demais aulas, onde tendo a criar pequenos grupos e depois juntar a classe para uma discussão conjunta. Eu abro a aula dando um feedback dos exercícios escritos, com recomendações mais técnicas de escrita e também mais conceituais, como eu falei. E aí, nos exercícios em sala, nas discussões, nos pequenos grupos, eu proponho tarefas que vão dialogar com as dificuldades que encontrei nos exercícios. Por exemplo, se sentir nos textos de desesperança, vou propor em sala de aula exercícios onde os alunos possam imaginar seus futuros, construir um conhecimento e ver ao final algum resultado concreto. Se sentir desconfiança, eu vou propor mais exercícios interativos. Se vir pensamentos dogmáticos, vou propor exercícios que exijam mais comparação e reflexão. E a cada 3, 4 aulas, eu vou ver para onde o curso está indo. Né? Vou dar uma pensada, vou perguntar para os alunos e vou... ou perguntar para eles como está indo, ou explicar para eles para onde que a gente está indo. Né? Enfim, fazer uma mínima reflexão de vez em quando, porque meus cursos não são um agregado de um monte de coisa, eles têm esse caráter mais narrativo, interativo, então você precisa estar checando se aqueles teus objetivos primeiros estão sendo alcançados, e se não tiverem, você precisa fazer correções de rota. Tá certo? E às vezes você encontra obstáculos, né? Você encontra problemas no curso. Para ver o que está impedindo o fluir do aprendizado, aí são anos de experiência. Muito estudo da sociologia dos grupos, da psicanálise, não tem uma fórmula pronta. E mesmo que eu tivesse, a cada classe vai ter um novo desafio. Então você precisa estar vendo, escutando, refletindo e propondo. Né? Muitas vezes os alunos sabem qual é o problema, e aí você também pode simplesmente perguntar para a classe ou para algum aluno. Porque você pode ficar especulando o que é, mas às vezes é melhor simplesmente falar: oi, tudo bem? Como é que tá? Etc. Num curso recente, as discussões em grupos pequenos eram ótimas, mas as discussões em conjunto eram um silêncio sepulcral.
E aí eu perguntei para uma aluna e ela me relatou extrema desconfiança entre os membros da classe. Medo de censura, medo de gozação, panelas muito rígidas, etc. E ela me disse, quando você nos perguntou qual a nossa opinião do texto, no começo do curso, nós achamos que era pegadinha, e daí o silêncio. Quer dizer, tinha uma desconfiança entre os alunos, aluno, professor e tal. E aí você deve dizer diretamente, olha, o pior que pode acontecer se alguém falar alguma bobagem é os outros darem risada. Não tenham medo por isso. Então, vamos encarar o risco, porque o risco é pequeno e o benefício da expressão, ele supera muito. Isso não basta isoladamente, especialmente se eles tiverem motivos reais de temer a exposição. Por exemplo, se tiver outros professores que já fizeram retaliações por causa dos alunos terem opinião A ou B, ou, como eu falei, se as panelas forem muito rígidas e as pessoas tiverem medo e tal. Então não adianta dizer, olha pessoal, beleza, vocês podem falar o que vocês quiserem. É preciso construir esse espaço de confiança e colaboração. Nesse curso que eu estou mencionando, eu pedi que os alunos, em pequenos grupos, criassem perguntas para o autor sobre um complexo texto teórico. Em geral, essas perguntas para o autor, eu peço que eles dirijam para mim, e eu respondo. Mas nessa turma, eu pedi que eles fizessem as perguntas ao grupo do lado. E respondeu. E fez perguntas ao outro grupo, que respondeu, até fechar o círculo. Ao final da aula, eles tinham feito a leitura coletivamente. Eles puderam enxergar como o outro tem algo valioso a dizer. Puderam concentrar suas atenções no outro. Então a aula tem a função de aprender o assunto, mas também construir o espaço de aprendizado, a sociabilidade do aprendizado. A cada semana, você vai respondendo aos desafios colocados no Moodle e a cada 3 semanas, como eu falei, vai recalibrando o curso, pensar para onde que ele está indo. De vez em quando é preciso uma boa aula expositiva, seja sobre um tema muito abrangente, para dar através de textos, seriam muitos textos, então você resolve dar uma pequena palestra, seja falar sobre o próprio curso e o que se espera, o que falta fazer. Em cursos abertos como o meu, é preciso sempre ter um norte muito firme, né? Porque os trabalhos são de escolha própria, etc. Então você tem que dizer o que você quer para que os alunos não fiquem muito perdidos. Eu também frequentemente peço no meio do curso um projeto para o trabalho final, porque aí os alunos vão sendo estimulados a se engajar com o trabalho, formar os grupos, etc., e apresentar o projeto, tirar dúvidas, receber sugestões. É mais um desses momentos onde tem essa troca intelectual, mas também eles sentem que estão sozinhos, podem escolher individualmente os assuntos, mas não estão sozinhos, né? Tem um acolhimento, digamos assim, para usar essa palavra que está na moda. Tem um grupo solidário que está acompanhando o que eles estão fazendo. Nos meus últimos cursos, eu tenho deixado a possibilidade de 3 formas de trabalho final. Um trabalho acadêmico, que é um artigo curto, com pesquisa empírica. Uma intervenção, que é a organização de uma atividade que vai além dos muros da universidade, como organizar um debate, organizar um curso. E um produto cultural, como um documentário ou um produto artístico. Tem alunos que não se engajam no curso até compreenderem que terão a possibilidade de produzir algo autoral junto com os amigos, né? Quando eles tocam de que eles vão poder fazer isso, aí tudo ganha sentido. Textos, discussões das aulas, etc. E há outros alunos que querem se aprofundar num assunto específico, né? Um trabalho acadêmico mesmo, que também é muito bem-vindo nos meus cursos, mesmo que seja um assunto inspirado no curso, mas não... enfim, o curso serve como uma plataforma para os alunos para os alunos realizarem coisas que eles vão ter orgulho de fazer.
Como eu falei, quanto mais livre for o curso, mais importante ter prazos, formas de avaliações muito claras, pois isso vai dando confiança para os alunos que perderam vários parâmetros que, em geral, eles têm nos cursos, de que você vai comparar o Weber e o Marx, por exemplo. Aí já conta tudo. Então, como no meu curso o tema é livre, é bom reforçar a estrutura nas coisas práticas, né? Prazos, formas de avaliação, etc. De modo geral, o curso tem 3 fases. Uma primeira, onde o aluno está sendo apresentado ao assunto. Uma segunda, onde os alunos já se livraram de alguns dogmas, mas ainda não sabem para onde eles estão indo. E uma terceira fase de foco em realizações. Na primeira fase, os alunos mostram abertura e o trabalho do professor é mais braçal mesmo, de dar os textos, ler, ler o que eles escrevem, explicar o curso, dar as aulas, né? É onde você lida com os maiores desafios do curso e vai deconstruindo dogmas e práticas muito arraigadas. E vai também, antes de deconstruir, você vai descobrindo, porque cada turma é uma questão específica, né? Não tem, coisas em comum, mas elas são distintas para cada classe. Na segunda fase, os alunos estão um pouco perdidos, pois a liberdade do começo se revela como um certo desamparo, né? O que eu tenho que fazer? Que trabalho é esse? Onde é que a gente está indo com esse curso e tal? Então, nesse momento, o professor tem que ter calma, tem que lembrar dos objetivos finais, tem que explicar em detalhes o que é esperado e tem que ajudar os grupos a formatarem o trabalho. Você está deixando de ser o professor cheio de respostas e passando a ser o pesquisador mais experiente, e eles, por outro lado, estão assimilando essa visão mais de mestre e aprendiz do ensino do que uma visão mais de professor e aluno. Minha sugestão é simplificar o que é um trabalho acadêmico, a ideia de um trabalho acadêmico. Então, elimina as regras esdrúxulas, a rigidez com a BNT, e explica que o trabalho é parte dessa trama. É um elemento do diálogo acadêmico que começa com aqueles autores, mas que eles vão estar continuando. Então eles não têm que provar que fizeram certo ou errado, eles têm que estar continuando uma conversa intelectual. Então eles estão se inserindo nessa trama intelectual, da qual aqueles autores famosos que a gente lê e tal, faz parte, mas eles também estão se inserindo. Eu tenho modelos para o trabalho, com número de palavras para cada parte, etc., com estrutura, para ajudar os alunos a percorrer o caminho deles, né? Como eu estou falando, quanto mais estrutura tiver, melhor, porque o conteúdo é muito livre. Esses modelos estão disponíveis na minha página da faculdade, eles estão abertos para quem quiser ler. E a tarefa agora é deles, né? Eles é que vão ter que fazer esse esforço de conexão entre o mundo, as teorias que eles viram, as próprias interpretações, conexão com o leitor, que sou eu e a classe nesse momento, através do texto que eles vão apresentar. Então, nessa fase final, tudo que você mostrou ao longo do curso, eles vão replicar. Mas eles não vão replicar os dogmas, os conteúdos. Eles vão replicar a capacidade humana de fazer parte desse diálogo intelectual. Né? Eles vão replicar essa teia. Eles vão falar, agora eu faço parte dessa teia, eu também posso expandi-la para outros lugares. Né? Nessa terceira fase do curso, né, a fase de preparação do trabalho e apresentação, o curso é tranquilo e compensador para o professor. Né? Os alunos eles já estão engajados em seus grupos, trabalhando no trabalho final. Eles passam a ver você como um parceiro mais velho, que tem umas sacadas, mas que não tem resposta para tudo, porque o caminho deles é único. Eles vão fazer entrevistas com grupos que talvez você não conheça. Eles vão fazer cursos de coisas que também... vão propor cursos de assuntos que talvez você também não conheça. Então, é uma parte onde você está sendo colocado numa posição mais de plateia.
Tem alunos que nesse período estão tão entretidos com o trabalho que dão uma sumida, e é normal. Mas nas apresentações eles vão finalmente dizer qual que é a contribuição deles, o que eles têm a oferecer, que perspectiva. E é uma parte, para mim, eu acho muito compensadora. E vale a pena o esforço, porque é muito legal ver eles deslanchando. E nas duas últimas aulas, onde eles podem apresentar os trabalhos para a classe como um todo, receber perguntas e sugestões, tem um clima de alegria, de confraternização, pois aí não é o foco, eles também ficam um pouco como plateia no final, porque eles também vão estar vendo o que os outros vão estar fazendo. Então, alguns alunos me falam, puxa, que legal, porque eu pensei em fazer tal coisa, eu não fiz, eu fiz outra, mas o fulano fez. Então, eles se sentem também participantes do trabalho conjunto. Conjunto que eu falo sempre respeitando a individualidade, não é conjunto no sentido coletivo, no sentido soviético, que muitas vezes se fala do coletivo, aquele coletivo que massacra o indivíduo. Não, do conjunto, né? Fazer individualmente, mas com o outro como apoiador, como plateia, como participante de um projeto que é seu, né? E não o coletivo que todo mundo faz a mesma coisa e as individualidades são apagadas. Eu acho que isso tudo resgata a essência do ensino, não é a sala de aula, o livro, o Moodle. A essência é esse tripé professor, mundo e aluno. Quais são os meios para construir esse tripé? Como mostrar o mundo aos alunos e mostrar os alunos ao mundo? Eu acredito que o meio é muito importante e o melhor meio é o livro. Nas nossas universidades é mais o capítulo, né, do que o livro, né? A gente está nessa era do xerox, digamos assim. Mas ainda assim é o livro, parte do livro, o livro segmentado. Então, ao longo do curso, a gente vai ter vários espaços que às vezes se encontram. Tem um espaço individual, de busca aprofundada, de reflexão e investigação. Tem o da classe, onde o ensino vai se projetando em uma direção, com o professor ajudando a classe como um todo a lidar com seus desafios, quer dizer, tem um caminho. E o grupal, que é onde os alunos vão fazer suas intervenções no mundo, na natureza, da natureza que estiverem prontos no momento. Sempre vai ter o grupo, mesmo quem faz o trabalho individual, vai ter os grupos que vão se formando na classe para fazer exercícios específicos. Então tem 3 espaços, digamos assim, tem 3 sociabilidades: a individual, a grupal e a da classe como um todo. E se a gente for pensar assim, nesses 3 níveis, esse modelo de aula é muito geral. No meu caso, ele é baseado no livro ou no capítulo, mas de qualquer forma no texto escrito. O texto escrito é o vínculo com o mundo e, para a maioria dos alunos, o modo como eles vão se vincular a esse mundo, porque eles também vão apresentar textos escritos. Então, pode ser que num curso de capoeira ou violino, o áudio ou o vídeo substituam o livro como vínculo do aluno com o mundo, como fonte de pesquisa individual, como elemento que favoreça seu treinamento. Ou pode ser que numa aula de laboratório de ciência exata, a experimentação substitua a leitura. De qualquer forma, é um momento de diálogo com o mundo que o aluno faz a partir de uma direção do professor. Falando nisso, o exame do ensino informal, especialmente num país tão diverso étnica e culturalmente como o Brasil, poderia nos ajudar a resgatar as formas de ensino mais vivas e produtivas. Enfim, deixa eu talvez falar de um outro modo. Esse esquema de ter 3 espaços distintos, o individual, da busca mais aprofundada, o da classe, dirigido pelo professor, e o do grupo,
que é onde a intervenção dos alunos se dá, provavelmente eu estou descrevendo a maior parte dos cursos, e inclusive cursos do ensino não formal, do ensino informal. Que acontecem fora da escola e fora da universidade. E esse modo de ver pode ajudar a gente também a ver como o ensino informal, especialmente no Brasil, pode ajudar a gente no ensino formal, que talvez esteja precisando de mais flexibilidade. Então, se analisamos o curso com esses 3 espaços, individual, classe e grupo, e com a visão do curso como uma apresentação do aluno ao mundo e vice-versa, pelo professor, então os meios específicos de comunicação que a gente vai usar são colocados no lugar adequado. Ou seja, eles são determinantes para dar forma aos exercícios concretos, a interação concreta entre os atores do ensino, mas eles não são reificados, eles não são a essência. Eles são fundamentais, mas não são a essência. Os meios de comunicação permitem formas de ensino variadas e produzem um ensino a cada momento histórico. Mas dentro de cada momento é preciso colocar os objetivos do ensino e os participantes da prática do ensino acima dos meios específicos, que são instrumentos, ainda que poderosos, para o aprendizado. Então, é isso que eu queria falar. Espero que não tenha ficado muito longo. Ou seja, a gente tem os meios de comunicação. Eu falei pouco deles, na verdade, porque nessa fala, porque o fundamental aqui são os atores e os objetivos que esses atores têm e como eles vão se relacionar, em que espaços que eles vão se relacionar. Então, esse espaço individual, por exemplo, de busca do aluno pelo conhecimento fora da sala de aula, fora do encontro com a classe. Pode ser que seja o livro, pode ser que seja a internet, pode ser que seja o xerox, pode ser qualquer coisa, o vídeo, o som, a classe, aonde a classe vai se encontrar, como a classe vai se encontrar. Também deve ser pensado, porque é fundamental, como a classe vai se encontrar, vai determinar em larga medida a qualidade desse encontro. Mas como ela vai se encontrar, tem várias formas. E para o grupo a mesma coisa. Aonde ele vai estar? Que tamanho vai ter o grupo? Que meio ele vai se encontrar para... Que meio ele vai encontrar para se encontrar? Então, essas questões do meio, quando você tem claros os objetivos, elas se tornam mais cristalinas, o tipo de decisão que você vai tomar. Porque você tem claro qual que é o significado de cada um desses 3 espaços, de cada uma das atividades que estão sendo desenvolvidas. Você tem claro por que você está dando um certo assunto. Você tem claro qual a relação entre o professor, os alunos e o mundo que você está querendo promover. Então, eu espero que, reforçando a importância da reflexão sobre a essência do curso, do que é um curso, a gente esteja mais preparado para pensar sobre questões contingentes. Então é isso. As experiências e teorias que inspiram essa visão de ensino são muitas. Eu precisaria de uma lista bibliográfica extensa, mas aqui nesse vídeo eu vou citar apenas correntes principais: o construtivismo, a psicanálise, especialmente a psicanálise de grupo, os estudos dos meios de comunicação, o pragmatismo americano e a visão judaica do aprendizado e do saber. Quanto às minhas experiências, a experiência como criança em escola construtivista foi realmente marcante. Depois disso, a minha formação acadêmica na New School for Social Research, uma escola que está na fronteira entre vários lugares, formas de ensino, formas de pesquisa social.
foi muito importante também. Minha formação judaica e a minha experiência na sala de aula como professora em faculdades no Brasil e nos Estados Unidos, públicas e privadas, com alunos de vários cursos. Eu acho que essa experiência plural ajuda a gente a entender o que é comum na sala de aula, em cada um, o que é comum em todos esses lugares, porque são muitos lugares. Obrigada pela atenção.